Bom dia, Pipoca. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Estamos aí. Pois é, esperando novos tempos, porque esse já tá chato demais. É, tá meio. Ontem eu fui dar aula no colégio, Ah, sem aluno. e aí eles transmitem, assim? Não, é como se eu estivesse aqui em casa, só que eu estava na sala de aula, Tá. porque eles queriam testar a internet para ver se está funcionando, porque eles acham que vão voltar. Hoje os caras, o secretário de Educação aí, acho que ontem, não sei, ele mandou uma normativa aí, disse que vai começar em setembro. Você acredita? É assim, foda-se o povo, né? Foda-se se as pessoas morram. Ah, e É, aí, e aí fala assim, professores que têm algum tipo de comorbidade, como idade ou sei lá, outra coisa, tem que assinar um termo de responsabilidade. e eles vão fazer um termo de que se acontecer alguma coisa com a sua família, né? Termo de responsabilidade deles, que a sua família passa fome porque você não trabalha, ou É, eu não sei, não sei. É, sinceramente, aqui na capital, pelo que minha companheira está atendendo, a contaminação continua baixa, mas ela continua existindo. Isso é um sim. fato. Agora, no interior está muito ruim. É. Muito. Minha mãe mora numa vila lá, tem 5 mil habitantes, na esquina do estado de São Paulo, com Minas e Mato Grosso do Sul, lá no fim, assim. Andou mais de 10 quilômetros, você morre afogado no rio. E lá, é assim, já casos, eu não vi essa semana, mas já passou de 100 casos confirmados, tinha 60 em investigação e já tem uma morte confirmada e uma morte suspeita. Então, para uma vila de 5 mil habitantes, É é altíssimo, muito, é é muito. altíssimo. Porque todos esses resultados que a gente vê não são vocês que têm aula de matemática, vocês sabem. Esses resultados não podem ser considerados absolutos, eles têm que ser sempre relativos. É sempre proporcional à população que você tem. Entendeu? A Então, Caiane, você a tem. Caiane falou que lá também, que está muito. Eu moro numa cidade de 12 mil habitantes, quase 13. E aqui tem 300 casos e 2 mortes. E fora os internados. Então, é É altíssimo, divisa de Minas aqui, né? que é extrema. É, divisa de extremo. Joanópolis. Ah, eu conheço lá. Conheço. Pois é, Pega, muito. pega Fernão Dias, né? Aí, quando vem a Isso, divisa São Paulo-Minas, é ali, né? é ali. Isso mesmo. Manjo ali. É. Bom, o que vai fazer, meu? Eu não sei. Sinceramente. Mas assim, eu espero o mínimo de bom senso das pessoas, né? Que está sendo uma coisa bem difícil hoje em dia, bom É. senso. Agora, em nível de escola, eu entendo um pouco também os donos de escola. Eles estão pressionando porque eles não estão conseguindo mais segurar a onda porque os pais não estão pagando, entendeu? Principal, o ensino fundamental 2, ensino médio não. Ninguém saiu, ninguém sai. Agora, o fundamental 1, os pequenininho, pré-escola, jardim, não sei como é que chama os nomes hoje em dia. Você vai pegar uma criança de 4, 5 anos, a professora fica falando na televisão para ela lá, aí o que os caras fazem? Os caras não colaboram. Claro que existem pais, por exemplo, que também estão desempregados, tudo isso tem aquilo que eu falei, é tudo relativo, nada é absoluto. Sim, Mas às vezes eu penso assim, que os pais podiam colaborar com a escola. Tem pai que está colaborando. Não, eu tô recebendo, eu estou trabalhando, então eu vou continuar ajudando a escola. Eu acho que é um pensamento social isso, né?
E pensar no futuro, né? Porque isso, por mais que demore, vai passar. Vai passar. Agora, só a única coisa que eu assim, eu não concordo, e eu discuto muito com tais que eu conheço, né, amigos meus, da turma que eu jogo futebol, eu fui pai, professor de praticamente todos os filhos deles. Quando eles vêm com essa conversa, porque meu filho está perdendo ano, eu falo, para, não está perdendo nada. Isso é tudo. Vai haver uma recuperação disso. Não é isso que vai alterar a vida do moleque que tem 16 para 17 anos, sabe? Entendeu? No caso de vocês, por exemplo, vocês até têm esse pensamento, meu Deus do céu, tal, papapá, estou perdendo o ano. Graças a Deus, essa turma que está aqui e da maneira que a gente está dando o curso, male, a gente está conseguindo cumprir. Eu não vou dizer para vocês, não, tá lindo, tá maravilhoso, tá ótimo. Não é mentira isso aí. Isso aí sabe? A gente tenta dar o maior apoio, a maior sustentabilidade para vocês, mais sustentação, mas não é igual. Claro que não. Mas pelo menos vocês ainda estão. Vocês têm uma internet que funciona, vocês têm um curso que é baseado em projetos decentes, entendeu? Não tem enrolação, não tem gravação de aula, não tem nada. É aula mesmo, entendeu? Vocês têm que ser considerados privilegiados. É isso que tem, entendeu? Agora, tem outras situações que é mais difícil mesmo, né? Mas vamos lá, fazer o quê? Não é? Bom, então vamos lá. Cadê o David, que eu não vi ainda? Ok, professor, bom dia. Eu não É vi o a tua mascote cara. da turma. Cadê a sua cara? Ué, não apareceu não, professor? Então, tá vendo? Tão roubando meus holofotes. Deixa eu ver. Tô vendo aqui, tá lá, deixa eu ver. Não tô vendo. Você não tá aparecendo para mim. Por quê? Achei, moleque. Achei. Então Tô tá bom. roubando meus holofotes, pipoca. Vê se pode isso. É isso aí. Só que eu não quero isso. Ai, meu Deus. Até quando eu vou conseguir fazer as coisas sem apanhar? Putz, dele. Bom, então vamos lá. Gente, começamos a apostila 4 hoje? É isso, né? Ou não? Tô certo? Sim. Então, beleza. Bom, aula de hoje é uma aula complementar de dinâmica impulsiva, última aula de impulso e quantidade de movimento, etc. Tá? É uma aula assim legal porque ela retoma um monte de coisa. Tá? Faz uma revisão legal de dinâmica, que nós vamos ter que usar várias coisas para chegar no assunto de conservação da quantidade de movimento. É uma aula bem legal, tá? Então, vamos aproveitar bem essa aula. Então, vamos começar. São só exercícios, tá bom? Tudo bem, Giovana Belo? Estou vendo você hoje. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? O senhor está ótimo. Está ótimo. Deve estar sentado ao lado do pai. Provavelmente. Desculpa. É ou não é? Bom, vamos lá. O primeiro exercício. O que é que ele diz? Para responder às questões, analise a situação a seguir. Duas esferas A e B, de massas respectivamente iguais a 3 kg e 2 kg, estão em movimento unidimensional, numa direção só, sobre um plano horizontal perfeitamente liso, como mostra a figura 1. Inicialmente, as esferas se movimentam em sentidos opostos.
colidindo no instante T1. A figura 2 representa a evolução das velocidades em função do tempo para essas esferas imediatamente antes e após a colisão mecânica. Sobre o sistema formado pelas esferas A e B, é correto afirmar que, vamos analisar o gráfico? A esfera A está com uma certa velocidade, a esfera B com uma certa velocidade. Primeiro, a gente percebe pelo gráfico que A e B estão um acima do eixo, outro abaixo. O que significa isso? Que A tem a velocidade positiva, o B velocidade negativa, então realmente está falando que eles estão em sentidos opostos. A própria figura indica isso para você. A partir do instante T1, o que a gente percebe no gráfico? Que a velocidade de A e a B é a mesma. Ora, que tipo de colisão que o nome que nós damos à colisão, que após a colisão os corpos permanecem grudados? Chamam de anelástica. Pronto. Então eles vão andar juntos, correto? Primeiro, isso aqui é uma colisão obedecendo a conservação da quantidade de movimento? Sim. Por quê? Porque eu posso considerar como um sistema isolado. Diz que não tem atrito, etc. Imediatamente antes e depois. Tá? Segundo, haverá conservação de energia mecânica do sistema? Não. Há uma dissipação de energia. Tá? Então, esse é o tipo de, primeiro, o conceito que nós temos que ter na cabeça. Então, agora vamos às alternativas. Há conservação de energia cinética do sistema durante a colisão? Não. Há dissipação de energia mecânica do sistema durante a colisão? A quantidade de movimento total do sistema formado varia durante a colisão? A velocidade relativa de afastamento dos corpos após a colisão é diferente de zero? A velocidade relativa entre as esferas antes da colisão é inferior à velocidade relativa entre elas após a colisão? Esqueci de colocar aqui. Página 116, né? Isso. E aí, gente? Analisando. Não tem conservação da energia cinética. A quantidade de movimentos total se conserva, portanto a C está errada. A velocidade relativa de afastamento é diferente de zero? Não. Colisão inelástica, eles andam juntos. E a velocidade relativa entre as esferas antes da colisão é inferior? Não. Ela é maior. Por quê? Porque após a colisão eles andam juntos. Então, a única alternativa aqui seria a alternativa B. Há dissipação de energia mecânica do sistema durante a colisão, mas há conservação da quantidade de movimento. Diferencie bem quantidade de movimento e energia mecânica. Beleza? Então, a primeira é B. Segunda. Professor, Pois não, senhor. você pode explicar a diferença de conceito entre quantidade de movimento e a energia? Porque às vezes eu confundo. São duas grandezas físicas que estão associadas ao movimento. Porém, uma delas é vetorial, outra é escalar. Então, a energia, de uma maneira geral, é uma grandeza física abstrata, escalar, que demonstra para você a situação que o corpo se encontra. É um operador matemático, é uma conta. Então, aquele mv² sobre 2, que é a energia cinética, ou um mgh, que é a energia potencial gravitacional, esse número vai representar essa quantidade de energia que esse corpo possui.
Então, se o corpo está em movimento, esse corpo possui essa grandeza física abstrata chamada energia. Ele tem a capacidade de transformá-la em outra modalidade de energia. Então, é um operador matemático mesmo, que te mostra uma situação. Já a quantidade de movimento está associada ao quê? É uma grandeza física que está associada à massa do corpo e à velocidade. Mas é uma grandeza física vetorial. E aqui, no corpo, não vai existir uma transformação. Quer dizer, energia se transforma, quantidade de movimento não. Quantidade de movimento é antes e depois é MV. E uma é grandeza física escalar e a outra é grandeza física vetorial. Volto a falar para vocês. O Newton começa a estudar a dinâmica por quantidade de movimento. Ele vê, olha, um corpo tem velocidade, tem massa, ele tem uma certa quantidade de movimento. A partir daí, ele descobre o que é aceleração, aí com a aceleração ele entende a ideia de força, que também é uma grandeza física que a gente observa na natureza, não tem uma definição para ela. Então, são tratamentos diferentes. Guarda na tua cabeça, energia escalar, quantidade de movimento é vetorial. Tratamentos diferentes para uma situação de movimento. Você não vai falar em quantidade de movimento do corpo porque ele está numa certa altura. Não. Isso você vai falar em nível de energia. Ou você não vai falar em quantidade de movimento de um elétron dentro da corrente elétrica. Você pode até falar porque ele tem velocidade. Mas você não compara isso. Agora, a corrente elétrica é capaz pela movimentação dos elétrons. Porque nos elétrons foram aplicadas forças. Porque essa força realizou trabalho. E trabalho é energia. Deu para pegar mais ou menos essa palestra, não? Tudo bem? Deu sim, obrigado, professor. Vamos à segunda questão. Diz assim, uma bola de futebol de massa, atenção aí, 0,2, por favor. Não está escrito 0,2, né? Certo? 0,2 quilos é chutada contra uma parede a uma velocidade de 5 metros por segundo. Após o choque, ela volta a 4 metros por segundo. A variação da quantidade de movimento da bola durante o choque foi em quilograma-metro por segundo ao quadrado. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma parede, portanto, e a bola está se movimentando nesta direção, por exemplo, e nesse sentido. Vamos chamar isso de V1, tá? Ela vem, choca com a parede e volta. Com uma velocidade que eu vou chamar de V2. Veja, tratamento vetorial por enquanto. Tudo bem? Bom, então, qual é a pergunta do exercício? Qual é a variação da quantidade de movimento? Bom, lembrando que a variação da quantidade de movimento será a quantidade de movimento final, que eu chamei de Q2, menos a quantidade de movimento inicial. Atenção, posso tirar vetor daqui ou não? Por que eu posso? Porque é um estudo unidimensional. Quer dizer, a bola na horizontal volta na horizontal. Então, eu posso tirar o vetor. Muito bem.
Então, eu posso fazer um tratamento escalar. Atenção! Como é que se calcula a quantidade de movimento? Vamos lembrar? M vezes V, V2, menos M vezes V1. Ok? Muito bem. Variação da quantidade de movimento será: a massa é 0,2. Quanto é que vale a velocidade 2? Diz que é 4. Quanto é que vale a velocidade 1? Diz que é 5. Pergunta é a seguinte: nós vamos ter que considerar o sinal da velocidade? Resposta: sim. Sim, por quê? Porque como o tratamento é escalar, os corpos, a bola tem sentidos opostos. Então eu tenho que considerar. Por exemplo, se eu disser que o V2 tem o sentido contrário que eu adotei, o V2 será menos 4. Menos a massa, que é 0,2, e a velocidade V1, que diz que é 5. Portanto, a variação da quantidade de movimento será menos 0,8 menos 1. E que, portanto, me dá uma variação da quantidade de movimento de menos 1,8 quilograma metro por segundo. Ah, professor, mas não tem resposta negativa na alternativa. Se não tem, não tem problema. Se você colocasse aqui, ó, por exemplo, ó, adotasse o V2 como positivo, tá? O V1 seria negativo, daria a mesma coisa, seria menos com menos vai dar mais. Quer dizer, tanto faz aí. Quando o tratamento é escalar, assim. Agora, você tem que olhar como estão as alternativas. Uma maneira mais clássica, mais chique, deveria ser você fala assim, o módulo da quantidade de movimento vale, aí você tem essas alternativas. Tudo bem até aí, gente? Vamos ao terceiro. O terceiro diz assim: um objeto deslocando-se com quantidade de movimento de, atenção, outro erro de digitação, 20 km. Tá errado, né, David? Seria o quê, hein? Quilogramas. Quilogramas. Então, ó, então ele tá deslocando-se com uma certa quantidade de movimento de 20 quilograma metro por segundo. Colide com um obstáculo durante 0,01 segundos. Quer dizer, vamos colocar num intervalo de tempo de 0,1 segundo. E para. Então, ó, a velocidade final dele é 0. Ele choca-se com o obstáculo e para. Muito bem. O valor médio da força impulsiva que atua nesse objeto em newtons é... O que ele quer, gente? É aquela história. A força média. É isso que eu quero. Tratamento escalar novamente. Bom, vamos lembrar. Existe uma relação entre a quantidade de movimento e a força média. Sai da onde? Do chamado teorema do impulso. Põe na cabecinha aí.
falou em quantidade de movimento e falou em força, pensa no teorema do impulso. O impulso é igual a quem? Quantidade de Variação. movimento. Isso. E o que é essa grandeza física impulso? Ela é definida como sendo quem? Força vezes delta T. Muito bem. É força média vezes o intervalo de tempo que essa força atua. Quantidade de movimento, variação. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certo? Inicial e final. Sendo que a final é quanto? Zero. Por que é zero? Porque após a colisão ele para. Aqui, você pode também trabalhar, como nós estamos em escalar, e aqui, como é uma grandeza física, impulso é grandeza física vetorial. Força também é. Como a gente sabe que é muito feio você falar da intensidade do vetor F negativo, aqui, ó, podemos também trabalhar em módulo. Tá? Então, no final das contas, o que nós temos? Para calcular o valor da força média, seria o módulo da quantidade de movimento inicial sobre o ΔT. Quanto é que é a quantidade de movimento inicial? 20 quilogramas por metro por segundo. Isso. E o ΔT? É 1 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 10 a menos 2. Pronto. Já está usando potência de 10. Quem está usando já potência de 10 bastante é que está percebendo a facilidade que é. É muito mais fácil. Porque fica 20 por 1 dá 20. 10 a menos 2 subiu. 10 a segunda. Certo? Como é que estamos de respostas aí? Essa é a letra D. Ele deixou 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira. Newton. Certo, gente? Por enquanto, tá tranquilo, né? Ai, professor, como é que eu vou saber todas essas fórmulas na hora da prova? É um problema. Eu não sou de enganar ninguém. Ah, porque física é só fórmula. Não. Física não é só fórmula. Porque se você decorar as fórmulas, você não sabe nem como começar. Se você só decorar a fórmula. Você tem que ter o conceito. Agora, não vem falar para mim que, mas eu sei o conceito, eu não preciso da fórmula. Precisa. Então, sabe, porque eu escuto às vezes umas conversinhas afiadas aí. Porque nós queremos alunos que têm competências e habilidades, a nossa prova é assim, é assada. Assim é assada, mas se não souber a fórmula, não faz. É que nem a conversa fiada dos caras do Enem. Porque isso, porque aquilo, a prova, não sei o que lá, e você vê lá, o Enem tem um puta de um texto animal antes de começar a questão, e aí no final você precisa saber que é igual a MV, porque senão você não faz. Então, gente, não adianta. Tem que saber. É triste, mas é isso mesmo. Posso apagar? Já bati a foto, tá? Professor, Senhor? então, quando tiver quantidade de movimento e força, a gente consegue usar esse teorema de impulso? É uma regra? Dá para usar quase sempre? Ou sempre? Sim, é para usar mesmo. Tá. Esse é o teorema do impulso, que ele falou das forças médias. Tá? Esse teorema aparece, é aí que eu falo. O Newton começa por aqui.
Porque ele fala que força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. O ΔV vezes M, ele chamou de quantidade de movimento. E aí ele passa o ΔT para cima, ele tem o produto, força média vezes ΔT. Chamou de impulso. Tá? Então, se tiver sempre que for relacionado quantidade de movimento com força, vai no impulso, teorema do impulso. Beleza? Tudo bem. Enquanto eu ponho aqui na lousa, que eu vou ter que pôr, dá uma lida aí nesse problema da AMAN. Bom, ó, esse problema ele é legal, sabe por quê? Porque a gente vai bolar um projeto de resolução. E nós estamos no momento que a gente vai usar aquilo que, tiver na tua cabeça. Tá? Aqui não vai ter regra nenhuma. Aqui não vai... Assim, você vai, vamos... E eu vou esperar que vocês me tragam uma solução. Tá bom? E a minha solução nem sempre é a melhor para você. Talvez a sua seja melhor que a minha. Depende da situação. Então, vamos lá. Em um parque aquático, um menino encontra-se sentado sobre uma prancha e desce uma rampa plana, inclinada, que termina em uma piscina no ponto B, conforme figura abaixo. O conjunto menino-prancha tem massa de 60 kg. Então, vou marcando aqui, ó. Massa do conjunto, 60 kg. E parte do repouso no ponto A. Vamos colocar. Velocidade dele no ponto A é 0. Muito bom. Olha lá. O coeficiente de atrito cinético entre a prancha e a rampa vale 0,25. Vamos lembrar do nosso coeficiente de atrito cinético, porque está escorregando. Fala que é 0,25. E beta é o ângulo entre a horizontal e o plano da rampa. Desprezando a resistência do ar, a variação da quantidade de movimento do conjunto menino-prancha entre os pontos A e B vale. A pergunta é: quanto é que vale a variação da quantidade de movimento do menino? Tudo bem? Bom, a pergunta: como é que se calcula a variação da quantidade de movimento?
É quantidade de Final movimento. menos inicial. Muito bem. Quanto é que é a quantidade de movimento inicial dele? 0. Certo. Posso atender? Posso? Pode sim, Pro. Oi, Gi, tudo bem? Gisele Bündchen acabou de chegar no aeroporto, tá pedindo para eu ir buscar ela. Ô, Fiota, pega um Uber. Toma banho. Fica me ligando aí essa hora. Bom, muito bem. Eu pergunto para você, como é que se calcula quanto? Então, a quantidade de movimento vai ser calculado como? M vezes V? M vezes V. Tem a massa? Sim. Tem a velocidade? Não. No ponto B. Né? Que aqui, ó, a velocidade no ponto B. Ele vai chegar lá embaixo. Projeto para se achar a velocidade no ponto B. Vamos lá. Pode ser pela energia mecânica, pelo tempo? Pode ser por energia mecânica. Alguém tem alguma outra solução? Ó, Daria para usar a força de atrito? vai ter que usar. Mesmo no... Porque, primeiro, esse é um sistema conservativo? Pergunto. Não. Não. Então, tem que usar, como a Isabela falou, teorema da energia mecânica, na sua forma mais completa. O trabalho das forças não conservativas é igual à energia mecânica final menos inicial. Vamos só conversar. Quanto que vale a energia mecânica final? Tem potencial no ponto B? Não. Não. Só vai ter cinética. Uhum. Correto? Que é exatamente a velocidade dele. Tem energia cinética no ponto A? Não, só potencial. Só potencial. Eu preciso determinar essa altura. Dá para achar essa altura? Dá. Ele deu seno e cosseno. Ele deu seno e cosseno, então dá para achar essa altura. Beleza. Agora, e o trabalho? Qual é a força não conservativa que está realizando o trabalho aí? Quer dizer, O atrito. é o atrito. Vamos colocar o menininho aqui, ó. Ele descendo aqui, ó. E vamos ver as forças que atuam. Primeiro, como é que chama essa força vertical e para baixo? Normal. Opa! Essa força verde vertical e Não para é peso. Desculpa. baixo. Muito bom. Tem Tem normal? cosseno aí, né? Tem. Tem normal? Sim. Mesma direção do Olhar. P-cosseno. Isso. Olha, perpendicular aqui ao plano, correto? Tudo bem? E o que mais que tem? Tem atrito Tem atrito. para trás. Isso. Pronto. Ó, essas são as forças que estão atuando no menino. Usar o teorema da energia mecânica é calcular a resultante dessas forças. Tem que calcular. Tá certo? Apareceu um gato aí, ó. A Aline, apareceu um gato branco querendo assistir uma aulinha aí. Muito bom. Ela adora física, né? Fazer o quê? Muito bom. Putz, o que aparece mais nessas lives todas, essas coisas, é gato, né? Gato é um bicho que, meu, ele, né? Pô, a minha filha tem 3 gatos, meu. A gente liga pra ela, a gente só vê os gatos passando assim. Eles são uns loucos, meu. Cachorro não faz isso. Gato faz, né? Engraçado. Bom,
Então, eu tenho que calcular a resultante dessas forças. Por quê? Porque se eu for usar o teorema da energia mecânica, eu tenho que calcular o trabalho da resultante. Correto? Ou o trabalho das forças, no caso, não conservativas. Que aqui, a única força que não é conservativa que está atuando, qual é? É o atrito. Certo? Então, essa é uma possibilidade. Tudo bem. Agora, posso usar Torricelli? O que vocês acham? Posso. Falta aceleração, né? Falta aceleração. E para achar aceleração? Resultante? Pega na massa? E gama. Podemos ir por aí? Uma sugestão. Posso ou não? O que vocês acham? Pode. Então, eu vou começar escrevendo que a resultante pega na massa e gama. Muito bem. Quem é a resultante? A resultante de quais forças? É a resultante dessas três. Do jeito que tá bonito? Não. O que a gente costuma fazer? Eu separaria o peso. Isso. Muito bem. Tá? Eu vou ter a componente do peso na direção tangencial e a componente do peso na direção normal. O que eu posso falar da componente do peso na direção normal e anormal? Se É um anulam. P cosseno. Se anulam. Aqui. É porque ele não tá voando. Porque exatamente, perfeitamente. Então, ele está descendo. Se ele está descendo, a resultante será quem? Duas forças que têm a mesma direção, sentidos opostos. Como é que se calcula a resultante dessas duas? Subtrai. Isso. Quem você acha que é a maior? Laranja ou vermelha? A que tá pra frente. E, portanto, é a laranja. PT menos a força de atrito. Isso é igual a pega na massa e acelera. Pronto. Vou achar a aceleração. Vou jogar em Torricelli. Vou achar a velocidade. Esse é um plano. Segundo plano, energia mecânica, diferença, trabalho da força não conservativa. Mas, de qualquer forma, para calcular o trabalho da força não conservativa, eu preciso calcular o trabalho do atrito. Para calcular a energia potencial gravitacional, eu preciso saber essa altura. Então, gente, é um problema que não tem escapatória. Ele é trabalhoso mesmo. De qual forma, por lado que você for, você vai ter que calcular. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer por Torricelli e por essa expressão, porque isso aqui faz tempo que a gente não vê. É como se fosse uma revisão lá do, sei lá, abril, março. Então, eu vou começar. Quem lembra, aí tem aquelas pegadas, né? Como é que calcula PT mesmo? Massa vezes aceleração gravitacional. PT, a decomposição. PT. É É PC. Isso. Boa! PC. Gente, essas coisas aqui, ó, essa é coisa que, professor, tem que ter cor. Essa tem. Porque se o ângulo do plano inclinado for com a horizontal, PT é seno, PN é cosseno. Sempre, sempre. Porque esse ângulo é esse aqui, ó. Então vai dar sempre esse resultado.
Então, é alguma vantagem que você tem que estar com ele na cabeça. Bom, dá para calcular o PT, não dá? Então, vamos lá. O peso é mg. Seno de beta, conta para mim aí, quanto é que ele deu? 0,6. 0,6. Então, eu tenho aqui a massa que é 60. Professor, Oi. a Bia Rede perguntou no chat se você poderia explicar por que que é seno e não cosseno. Ixi. Precisamos voltar, Bia, lá em abril. Ó, vê se você consegue enxergar aqui, ó. Esse ângulo beta é esse aqui, ó. Esse é o ângulo beta. Pega nesse triângulo aqui, ó, que é esse verde e esse aqui, ó. Então, ó, a decomposição estaria aqui. PN não é o cateto adjacente em relação a beta nesse triângulo. Cateto adjacente é cosseno. Esse pedaço aqui, esse triângulo em frente aqui, ó, que seria esse aqui, é o cateto oposto, que é o PT. Cateto oposto não é seno. Então, volto a falar, este ângulo é sempre o ângulo formado entre o peso e a direção normal. Se isso for verdade, pode guardar, Bia. PT é seno, PN é cosseno. Ô, David, pergunta para ela se ela pegou. Acho que ela pegou, porque ela agradeceu no chat. Tá. Bom, então, ó. 10 vezes 0,6 dá 6. Vezes 60... 360 newtons. É o PT. Agora, vou achar a força de atrito. Vamos lá. Mi vezes normal. Boa! Essa menina está espetacular hoje, hein, nessa aula. Quem é que está falando mesmo aqui, que eu não estou vendo? A Ana. A Ana. Muito bem. Vamos lá. Agora, a normal vale quem? P cosseno. A normal, ela é igual ao PN. Porque, como você falou muito bem, Ana, não está voando. E PN é P cosseno de beta. Viu, Bia? PN é P cosseno. Pode guardar. Não tem problema guardar isso, não. Então, ó, nós vamos ter aqui Mi vezes a normal, que é P cosseno de beta. Então, vamos lá. O Mi é 0,25. O peso, a massa é 60. O G é 10. Quanto é que é o cosseno de beta aí? 0,8. 0,8. Correto? Portanto, fazendo essa conta, vai dar... Bom, 10 vezes 0,8 dá 8. Vezes 60, 480. Dividido por 4, 120. Tô certo ou errei? Tá certo. Muito bom. Beleza. Ó, vou fazer apertado para que eu não precise apagar essa lousa para tirar a foto. Conclusão. Quanto é que vale a resultante? ...360 menos 120. Então,
essa resultante... Eu tô com uma caneta aqui que vai acabar com a minha vida, eu acho. Deixa eu ver. É essa daqui. Vamos ver. Ela manchou toda a minha lousa. Vamos ver o que vai dar. Quanto que dá essa conta? 240 newtons. Então, ó, resultante. 240 newtons. Com isso, o que é que eu consigo achar? Aceleração. Aceleração. Então, vamos lá. 240 é igual a massa, que é 60, vezes a aceleração A. E essa conta dá quanto? Vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. 3? Não, 4. 4. Muito bom. Bom, tá lá. Achei a aceleração. Tudo bem. Para que eu achei a aceleração? Pro Torricelli. Muito bom. Vamos escrever aqui o Torricelli. VB ao quadrado é igual a VA ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Sendo que VA é 0. Tenho 2, tenho aceleração. O que é que está faltando? Descobri a hipotenusa. Dá para achar? Sim. Como? Vou fazer aqui, ó. Ó. Como é que eu acho essa hipotenusa? Usando o seno. 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 Cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto vale isso? O seno vale 0,6. Quanto vale isso? Eu não tenho hipotenusa e não tenho oposto. Mas você tem o seno? Ou... Calma. 2 incógnitas. 2 Usa o incógnitas. cosseno, professor, que dá. O cosseno. Entenderam ou não? Calma, Pro, explica que eu acho que eu buguei. Seno de beta. Você tem valor? Sim. Cateto oposto, quanto vale? Não sei. Ele não deu. Cateto hipotenusa, quanto vale? Não sei. Pelo cosseno vai? Vai. Vai. Então vamos lá. Ó. Cosseno de beta. Cateto adjacente, que é 4,8, sobre a hipotenusa, que é o ΔS. Portanto, quanto é que dá o ΔS? 4,8. Cosseno de beta é quanto? 0,8. Quando dá essa conta? 6. 6. Pronto. Vamos fazer aqui um asterisco aqui e um asterisco aqui. Vocês estão enxergando aqui nessa parte aqui de baixo? Sim. Então, né? Tá. Então vai ficar VB ao quadrado, 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes o ΔS, que eu calculei, que é 6. Quando dá essa conta? 8 vezes 6 dá 48. 48. Certo? Portanto, VB é raiz de 48. Bom, agora a gente começa a olhar as alternativas, né? Tá? Tem um raiz de 3 aí, não tem? Porque está acabando o problema, por incrível que pareça, mas é um problema louco mesmo. Vou ter que ter um raiz de 3 aqui. 48, raiz, como é que fica para ter um 3 na raiz? 4 raiz de 3?
Isso. 4 raiz de 3 metros por segundo. Pronto. Agora, finalmente, quanto é que é o ΔQ? A massa que é 60, vezes a velocidade. 4 raiz de 3. Isso vai dar 240 raiz de 3 quilograma metro por segundo. A pergunta que não quer se calar. É um problema do capeta ou não? É, É. Mas você vê que como a gente viajou com na matéria. Puta, comecei com um resultante pega na massa e gama. Transitei lá para a aula do André. Vim para calcular resultante por atrito. Decompus o peso. Agora, a Isabela queria fazer o quê? Ela queria, presta atenção, ela queria usar o teorema da energia mecânica. Tem que calcular o trabalho de quem? Qual é a única força que não é conservativa que está atuando aqui? Atrito. Só o atrito. Trabalho do atrito. É a força de atrito vezes o deslocamento, cosseno de 180. Ó, que louco, hein? Correto? Tem que calcular esse trabalho. O atrito é P, tem níveis N, PN. Na verdade, você ia ter que fazer tudo isso mesmo. Tá? Calcular energia mecânica, você teria que saber essa altura. Dá para calcular essa altura? Se você souber antes aqui o deslocamento aqui, também dá. Ou seja, é a opção de como você se sente melhor para calcular isso. Tudo bem, gente? Ô, professor, Pois não. por que o atrito não é uma força não conservativa? Isso eu não entendi. Quem são as forças conservadoras? Quem está falando? O Henrique. Henrique, eu quero que você fale para mim. Quem são as forças conservativas? Você lembra? Então, esse conceito eu não sei também, professor. Legal. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar lá no começo. As forças conservativas é um grupo especial de forças, tá bom? Que são 3. Você lembra quais são as 3? É importante. Peso, elástica e a outra eu não lembro. Elétrica. Elétrica. Que é a do André. Tá? Bom, o que elas estão... o Henrique está falando, não? Guilherme, né? Henrique. Henrique, o que tem de tão diferente? O que é importante? As forças conservativas são especiais por quê? O trabalho realizado por elas não depende da trajetória e só elas fazem com que o corpo armazene energia potencial. Tá? Então, a característica das conservativas é essa. Se eu falo para você que aquele corpo está lá em cima do seu jogador e ele começou a se movimentar, por quê? Porque ele armazenou energia. De que modalidade? Que modalidade de energia que ele tem quando ele está aqui? Potencial. Peso? Não. Modalidade de energia. Cinética? Não, aqui em cima ele está em repouso. Que energia que ele tem aqui, ó, em relação a esse referencial? Ele tem energia potencial. Como é que ele conseguiu armazenar essa energia potencial? Olha a tua figura, não tem uma escadinha aqui, ó?
Então, ele foi gastando energia para vencer a força-peso dele. Quer dizer, foi um trabalho um trabalho forçado contra o peso dele. Esse trabalho que ele gastou, o corpo armazenou aqui. Ó. Sob que modalidade? Energia potencial gravitacional. Foi às custas de quem? Do trabalho da força-peso, ou contra a força-peso. Eu poderia ter isso numa elástica e eu tenho na elétrica. Porque o trabalho realizado pela força elétrica aplicada aos elétrons faz com que haja essa diferença de potencial. Aqui é a mesma coisa, diferença de energia potencial. Agora, e as outras? Fazem com que o corpo armazene energia potencial? Guilherme, eu te pergunto, você acha que a força vermelha faz com que ele armazene energia potencial? Não. Não. Então ela não é conservativa. Sacou? A normal faz com que ela armazene energia potencial? Não. Então a grande diferença, quem são as forças não conservativas? Todas. Menos potencial, menos peso, elástico e elétrico. Só essas três que fazem com que o corpo armazene energia potencial. Essa que é a grande diferença. Beleza? Acho que entendi, professor. Valeu. Tá? Muito bom. Já bati a foto, vou apagar. Oi, Pipoca, tudo bem? Tudo? É Esther. Hã? Eu queria te perguntar, um exercício desses não cai assim, desse jeito na VUNESP, né? A VUNESP. É. Bom, cairia. Olha aí, ó. Ó, filha da mãe. Ó. Puta que. Oh, desculpa. Posso falar uma coisa para você? Até o ano passado poderia cair. Viu? Sabe por que não vai cair esse ano? Por quê? Responde para mim. Por causa. Não sei, eu achei muito difícil esse exercício que é citado. É difícil mesmo. Mas sabe por quê? Claro que é o exercício da mão. A mão é mais pesada. É meio ita, sabe essa coisa assim? Claro que esse exercício está aqui é para você criar corpo, né? Ficar calejada, né? A probabilidade de cair na Unesp é muito pequena mesmo. Principalmente com essa segunda fase. A segunda fase, antigamente, poderia cair, viu? Porque a segunda fase da Unesp era escrita, lembra? E agora mudou, né? Agora vai ser teste. Vai ser teste também, então é mais difícil. Numa segunda fase de FUVEST, pode cair uma questão dessa? Pode, tranquilo, que pode. Uma Unicamp, não acredito. A Unicamp tem uma prova um pouco diferenciada. Mas, quem é que está falando comigo mesmo? A Esther. Esther, esse exercício está aí, não é para você ficar desesperada, não. É para que você crie calo, tenha ideias, faça uma revisão daquilo tudo. Tá bom? Nossa, esse exercício me bateu. Ficou nervosa, né? Tá bom. Mas não é para sair daqui o primeiro metrô que passar se jogar embaixo. Não, não é. Pensei nisso, pensei. Não. Nem pense, porque não vale a pena. É o que eu falo, né? Eu falo para os alunos assim, ó. O exercício não te merece. Gospe nele. Porque não é para ficar desesperado por causa de um exercício desse. Eu deixei ele aqui, por quê?
porque ele traz uma revisão boa para a gente. Sabe? Você fez esse exercício aqui, por exemplo, e seria excelente para a revisão que nós vamos fazer lá no final do ano. Mas vão ter vários desse tipo para a gente revisar, tá? Porque aí você vai criando aquele escopo, aquele calo para fazer as provas, tá bom? Beleza? Beleza, professor, obrigada. Vou fazer... Esse problema é legal, hein? Esse é legal. Vamos lá. Um fóton com quantidade de movimento na direção e sentido do eixo X colide com um elétron em repouso. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever assim. Isso daqui é a quantidade de movimento do fóton, tá? Que está na direção do eixo X. Ok? Colide com um elétron que está em repouso. Se ele está em repouso, a quantidade de movimento do elétron é zero, certo ou não? Tudo bem? Depois da colisão, o elétron passa a se movimentar, a se mover, com quantidade de movimento PE, que é o que ele deu aqui. Então, como ele usou, eu vou chamar isso aqui de P inicial e vou chamar isso aqui de P final. Ele não está usando a letra Q, ele está usando a letra P. E o verde é essa quantidade de movimento inicial do fóton. Tá? É que as letras são ruins, né? A letra é... Vamos mudar essas letras? Vamos deixar assim, ó. Vamos deixar assim. Fóton, elétron. Depois, vamos colocar, ó, linha. Que isso daqui é do elétron, perdão. Vamos deixar linha. Melhorou a letra? Fica mais fácil, né? Tá? Para a gente entender melhor. Muito bem. Dos vetores PFs abaixo, o único que poderia representar a direção e o sentido da quantidade de movimento do fóton após a colisão é... E aí ele manda, ó, princípio da conservação da quantidade de movimento é válido também para interações entre fótons e elétrons. Então você tem aqui 5 alternativas para a gente dar quanto que vale o PF final. Que seria isso aqui, ó. Que será o meu linha. Eu vou usar linha. Qual deles será? Certo? Bom, primeira coisa importante. É vetorial, né?
Então, temos que tomar cuidado. Aqui é vetorial. Então, eu escrevo a quantidade de movimento antes de ocorrer o evento é igual à quantidade de movimento depois de ocorrer o evento. Vetor. Quem é a quantidade de movimento antes? Agora, vamos pegar as letras que a gente está usando, tá? Então, a quantidade de movimento antes é o P do fóton antes, mais quanto? A quantidade de movimento do elétron antes, igual a quantidade de movimento do fóton depois, que eu vou chamar de linha, mais a quantidade de movimento do elétron, que eu estou chamando de linha. A quantidade de movimento do elétron antes é zero, porque ele está em repouso. Então, eu cheguei à conclusão que o PF inicial, ele é a soma vetorial do P'F mais o P'F mais o P'E. Isso eu cheguei à conclusão. Então a pergunta é, eu tenho quanto vale PF? Eu tenho o vetor PF? Tenho. Ele é o resultado de quem? De PF, depois, que é a pergunta, e o PE, que é esse daqui, ó. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Quanto que vale a quantidade de movimento antes, vetorialmente? É essa daqui. E depois? Tem que ser como? A mesma. Porque tem que ter conservação da quantidade de movimento. Então, a somatória dos depois tem que continuar sendo PF. Obrigatoriamente. Porque o que você tem antes tem que ser igual a depois. Porque quando é vetor, você tem que ter essa preocupação. Então, vejam, depois ou antes, tanto faz. Esse é o meu vetor PF. Esse vetor PF é o resultado de quem? De PE' com o PF', que é a sua pergunta. Então, isso aqui é o resultado. Ora, como é que é o resultado de dois vetores? Por exemplo, o P' pode ser esse aqui? E o P'F, que é o que você quer? Este mais esse, regra do paralelogramo. Olha lá, David, soma de dois vetores. Cabecinha na bundinha me dá esse PF. Olha o P'F, que é a pergunta. Tem alguma resposta para o P'F ser assim nas alternativas? Veja que o P'F é o PF das alternativas, hein? Tá bom? Tá vendo alguma aí desse jeito? A mais parecida seria a C, só que é como se tivesse invertida a imagem. Isso. Então, tá com dúvida? Vou fazer outra alternativa. O PF está aqui. Posso fazer o P'E esse aqui. Por exemplo,
É alternativas que eu estou fazendo, tá? Cabecinha na bundinha. Eu vou tirar um pouquinho aqui só para vocês perceberem bem. Ó, cabecinha na bundinha. Pelinha F. Tem algum que pode ser assim? Você está achando algum aí? Assim? E eu estou levando você para concluir o quê, hein? PF. Cabecinha na bundinha. Pelinha E. Eu quero que vocês vejam se vocês concordam comigo, tá? Vejam se vocês concordam comigo. São essas três possibilidades ou não? Que pode ocorrer? Você percebeu que o PF tem que ser sempre o mesmo. O que varia é o pelinha E do elétron e o pelinha F do fóton. Só tem essas três possibilidades. Qual possibilidade que você vai marcar? Qual você marca? Morreram aí? Alô, câmbio? A D? Hã? Vai ser a D? Então, B? D, prof. B de bola, o PF tá aí. Não, Esse prof. D. D de dado. D de dado. O teu PF, ele é para baixo? É o que o senhor desenhou nessa última, não é? Mas É foi a pra- A, não é? É a A. Tá pra cima? É, ó. Ó, Ah, tá pra cabecinha na cima. bundinha. Tá para cima. Cabecinha na bundinha. Para chegar em PF. Então vai ser a. Então, são três possibilidades. Dentre as apresentadas nas alternativas, a melhor composição de vetorial é essa daqui. Ô, Esther, Prof, eu não sou a Estel, sou a Ana. tá. Não, eu quero falar com a Esther agora. Aqui. Esther, está aí? Tô. No meu íntimo, esse exercício é mais capeta do que o 4. É. Porque esse aqui é cabeça mesmo. O 4, o que foi? Foi resolução, exercício, que você está acostumado, tá tentando se acostumar, entendeu? Esse aqui é muito mais complicado de você fazer. Não é tão simples esse. Agora, o mais importante está aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Q antes igual a Q depois. A quantidade de movimento vetorial antes é PF. Então, tem que ser depois, tem que ser PF também. E o PF é a soma vetorial do P'F e o P'E. Então, o PF é esse aqui, ó. Tem que continuar sendo esse. Só que ele deu o P'E. Só que você não tem a dimensão dele. Então, você tem uma possibilidade dele ser menor, maior. Quer dizer, desculpa. A possibilidade dele ter desse tamanho, esse tamanho, esse tamanho. Nesse tamanho, o P'F dá inclinado. Nesse tamanho, o P'F dá essa inclinação. Neste tamanho, o P'F é vertical para cima. A única alternativa que tem vertical para cima é o A. Os outros não têm essa alternativa e não tem essa alternativa. Certo, gente? Professor,
Depois que a gente chegou na conclusão que o PF é igual o PF' mais Sim. o PE, eu pensei que seria C, porque, tipo, já que é uma soma vetorial, eles teriam que estar na mesma direção e sentido. Por que não poderia ser a C? O... Veja bem, para onde é o PE? Desculpa. O PE é que você não olhou na figura de cima. O PE é esse aqui, ó. Se o PE é esse e o PF é esse, a resultante desses dois aqui, ó, não daria aqui? Ou, veja bem, presta atenção. Para o PF continuar aqui, na verdade, eu fiz toda a resolução clássica, né? Para o PF continuar aqui, só existe uma possibilidade. Pelinha fóton e pelinha E. Porque aí você faz a resultante, ó. Você, veja bem, você pensou, só que você deu a resposta errada. Você pensou no fóton antes, ó. Olha a resultante dele aqui, ó. Dos dois. Você está vendo que o pelinha F só poderia ser esse? Para te dar essa resultante aqui, ó. Que ela é assim, na verdade. O que é esse verde aqui? É o É o PF. PF, né? É. Como ele te deu isso, eu só poderia ter essa possibilidade aqui, ó. Porque a resultante dessa com essa, ó, pelinha F mais pelinha E, ó, quanto dá? PF, tá certo? Tem que ser essa mesmo. Se você colocasse esse pelinha F aqui, e o que ia acontecer com o PF? Não poderia continuar na horizontal, concorda? Concorda? Ou não? Concordo, porque não ia anular, né? Tá bom? Professor, só mais uma coisa, tipo, é que sei lá, pra mim essa figura parece uma coisa espacial, sabe? Tipo, Ah, mas parece não, ela é. então, eu não consigo entender por que que, tipo, o PF' cancela com PE, porque, sei lá, parece que Quem, tá. quem cancela com PE? Quem que é o PF linha cancela com PE? Como assim? Cancela nada. Eles não se anulam pro PF continuar na mesma direção e Não, sentido? a soma é vetorial. Você tem um vetor na vertical e um vetor inclinado. A resultante deles tem que dar quem? PF. Se anulam nada. A resultante deles dá PF. Tá? Mas o que é importante? Tem que ser PF. Por quê? Conservação da quantidade de movimento. Não se anula, David. Onde é que você está achando que se anula? Não entendi aí. Não, eu tava pensando que, tipo, o PF' se anulava com o PE para o PF de antes continuar na mesma direção Ó, e quer sentido. decompor? Quer decompor? Pode decompor. Ó, decompõe esse daqui para cá e decompõe esse daqui para cá. Essa aqui, ó, é o PF mesmo. Então, a única coisa que... Veja que o elétron está nesse ponto aqui, está em repouso. Então, você vê um fóton aqui, ó, bateu. Ó, bateu, certo? Você tem o elétron passando para cá e a outra parte do fóton subindo. Então, é isso aqui que acontece. A resultante disso tem que dar PF. Por que tem que dar PF, David?
Essa é o conceito final. Por que tem que dar PF? Por causa da soma, né, vetorial? Porque a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. E qual é a quantidade de movimento antes? Só PF. Imagina se o PE não fosse zero. Você teria que fazer a resultante desse, tem que ser igual a resultante desse. Tudo bem? Tem, esse professor A4 estava melhor. Bom, atenção. É o Rubão na próxima aí, né? É. Então ele vai esperar um pouquinho. Vocês avisem ele aí, por favor, se precisar. Na verdade, eu só vou indicar aqui. Ó, atenção, exercício 7, muito parecido com que aquele a gente fez algumas aulas atrás e que eu resolvi de novo para o David. Vou deixar para vocês. Resposta certa é C. Tá? Acho que vocês não vão ter dificuldade porque eu já fiz parecido. Tá? Eu só quero deixar... Puta merda. Eu só quero deixar fazer esse problema porque ele também vai trazer para a gente aí uma revisão que eu acho importante. Vocês não se importam se eu continuar mais um pouquinho? Esse silêncio foi sim ou não? Foi não, pra gente não se importa. Porque ele é legalzinho para lembrar, mas é fácil. Esse é daqueles que são mais imediatos, né? Só temos que lembrar, tá? Vamos lá. O conjunto ilustrado ao lado é constituído por filipolias ideais que se encontram em equilíbrio, quando o dinamômetro de massa desprezível indica 60 newtons. O dinamômetro está aqui. Ó. Em um dado distante, o fio é cortado e o corpo C cai livremente. Adotando G igual a 10, quanto equivale à quantidade de movimento do corpo no instante t igual a 1 segundo, a partir do início da queda. De novo, gente, eu quero calcular a quantidade de movimento do corpo. Quanto é que é a quantidade de movimento do corpo? Como é que eu calculo? Massa vezes velocidade. A velocidade em que instante? T1? 1 segundo. Como é que eu acho essa velocidade? Ele falou que cai livremente. Queda livre. Me arruma uma equação. Energia potencial. Não. Vovoate. Povoate. Porque é uma queda livre. Ó. V igual a V0 mais AT. Vezes... Quem é a aceleração? G. G. Ah, isso. Professor, mas no caso, se eu tivesse altura, daria para fazer? Daria, claro que, lógico que daria. Só que eu não tenho altura, né? Verdade. Então, ó, a velocidade dele, GT. Quanto é que é o G? Não é 10? Não é em 1 segundo? Portanto, eu já tenho a velocidade. Quer dizer, após 1 segundo, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Beleza? O que está faltando? Eu quero achar isso aqui. A massa. Aí, para onde eu vou? Para a figura. Marcar força. Tá bom? Atenção. Está em equilíbrio, né? Que força é essa aqui? Peso. Peso.
o peso vai aparecer a massa ou não? Uhum. Pronto. Só que agora eu tenho que olhar as forças. Atenção. Que força que ele me deu aqui? A força é do dinamômetro? O dinamômetro, ó, ele está marcando essa força aqui, ó. Que, na verdade, é a força elástica, né? Mas só que essa força elástica, como é fio, a mola está marcando a força de... Tração. Quanto é que vale a força de tração, no caso, então? Quanto que ele deu? 60 newtons. Tá? A mola, por causa desse peso aqui, ó, a mola distendeu. Ela marcou uma força elástica, que é a tração. Atenção, tração. Polia fixa, tração. Tração. Porque essa polia, o que que é? Como é que chama essa polia? Móvel. Móvel. Então, qual é a força aqui, ó, que eu vou ter? 120. 120, 2T. Lembra? Talha exponencial. Fizemos esse exercício. Outro exercício bom de revisão. Então, qual é a conclusão que eu cheguei aqui, ó? Que o peso é igual a quem? 2T. Ei, eu estou fazendo isso para achar a massa. E essa condição nesse momento está em equilíbrio. Está paradinho. Depois que eu vou cortar o fio para ele cair. Certo? Portanto, o peso é igual a mg. O G é 10. Vezes 2. Quanto que é a tração? 60. Pergunta. Quanto é que dá essa massa? 12 quilogramas. 12, né? 12. Pronto. Então, agora eu tenho a massa. Agora eu tenho a velocidade. Portanto, a quantidade de movimento é 12 vezes 10. 120 quilograma-metro por segundo. Tudo bem, gente? Professor, Beleza. Então, eu deixo para vocês a questão 7. Se Ô, tiver professor. alguma... Só um momentinho. Se tiver alguma dúvida, me dá um toque, me avisa, que eu posso até, de repente, fazer no papel. Faço uma foto e mando para vocês. Gostaria que vocês tentassem fazer sozinho. Pois não, pode falar. Eu não entendi porque é dois. É porque é dois porque são duas polias, é isso? Não tinha entendido. Aqui? É. Não, isso aqui é Não, polia. no P igual a 2T. Não, isso aqui é polia exponencial, filho. Ó, essa polia é móvel, chama. Essa daqui é fixa. Essa daqui é polia móvel. Você perdeu a aula de polia móvel? Perdi, professor. É que eu não. É que eu entrei no semi-extensivo. Aí Ah, eu sei, rapaz. É isso mesmo, é isso mesmo. Então você, ó, eu vou... O grupo aí, por favor, acha a aula onde tem esses exercícios de polias móveis, tá? E mostra para ele qual é a aula e vê o exercício que eu fiz, tá bom? Isso daqui, você consegue perceber que isso daqui é uma polia fixa e que a polia fixa não muda o valor da força. A polia móvel, ela pode fazer isso aqui, ó. A polia móvel, ela divide a força por 2 sempre. Tá? Então, aqui é 2T. Polia móvel fica T e T. Então, a força que eu faço é sempre dividida por 2 elevado ao número de polias móveis, se eu tiver um sistema. Chama-se talha exponencial. Alguém indica para ele olhar essa questão que eu fiz sei lá quando, abril, sei lá. Certo, Guilherme?
Obrigado, professor. E é Henrique, não é Guilherme. Ah, desculpa, meu, Henrique. Então, a única coisa que eu quero que você responda para mim, você percebe a diferença entre essa poli e essa? Sim, agora que eu reparei, uma tá presa, né? Isso, a outra. Cada vez que você pega uma poliamóvel, ela divide a força por 2. Então, se era 2T aqui, ficou T e T. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Beleza? Deixa eu só ver se eu bati a foto desse. Não, não bati. Peraí. Já ia apagar, já ia ser pau aqui. Beleza. Tá bom, gente? Como é que eu ponho tudo? Ah, tá aqui. Tela grande. Quero tela todo mundo. Isso aí. Beleza, gente? Até semana que vem. Qualquer coisa, tamo aí. Tá bom? Tudo de bom. Tchau, Tchau, professor. gente. Valeu. Valeu. Professor, valeu. Tchau. Boa semana. Você também. Tchau. Caiu uma lágrima depois do exercício.